Mas eu quero falar hoje ainda de pessoas que estão ainda no Rio Grande do Sul aguardando a liberação do recurso para um gravíssimo problema que foi provocado pelas enchentes do mês agora que passou e que estão provocando aí uma grande tristeza, um grande prejuízo não só para os moradores das margens do rio Jacuí e do rio Uruguai, que tiveram as suas casas destruídas. Persistem ainda e preocupam os estragos causados pela chuva forte e agora pelo frio e também pelas tempestades que atingiram 163 cidades do meu estado, do Rio Grande do Sul, no final de junho. Os 19 milhões de reais prometidos para os municípios do Rio Grande do Sul, atingidos pelas chuvas, lamentavelmente, ainda não chegaram ao destino. Até ontem, quando ocorreu o último jogo do Mundial no Maracanã, lá no Rio de Janeiro, que deu a merecida vitória alemã sobre a Argentina, o número de desabrigados e desalojados por causa das cheias no Rio Grande do Sul passava de 7.880 pessoas, segundo o último levantamento da Defesa Civil do Estado. A grande maioria dos atingidos e que estão em situação crítica, mais de 6 mil deles, são exatamente de Uruguaiana, cidade fronteira Paso de los Libres, do outro lado, atravessando a ponte do rio Uruguai, na Argentina, distante Uruguaiana, 630 quilômetros de Porto Alegre. Por ali passaram milhares e milhares de argentinos que vieram para o Brasil assistir à Copa do Mundo. Até mesmo na região metropolitana, como Alvorada, também há número significativo de desalojados e desabrigados dessas enchentes. O excesso de chuva criou problemas também nas rodovias federais. A BR-153, entre Marcelino Ramos, no norte do estado, na divisa com Santa Catarina praticamente, rachaduras profundas na pista provocaram o bloqueio total da via entre os quilômetros 2 e 5. Entre Itaara e Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul, o trânsito da BR-158 ficou prejudicado porque o trecho de asfalto cedeu. O mesmo problema aconteceu na BR-386, rodovia que passa pelo município de Iraí, distante 450 quilômetros da capital. No caso das rodovias estaduais, os maiores problemas aconteceram na ERS 448, no trecho entre Vila Jansen, em Farroupilha, e Nova Roma do Sul, na RSC 153, entre Vale do Sol e Herveiras, na RSC 481, entre Cerro Branco e Lagoa Bonita do Sul, e na VRS 804, no acesso a Silveira Martins. Rodovias estaduais, como a VRS 806 e VRS 834, a RSC 480 e a ERS 491, também apresentam trechos com problemas por causa das tempestades na região sul, com graves desníveis no asfalto e destruição de partes da pista. Tantas siglas que parece uma salada de fruta para identificar vicinais, estradas estaduais e estradas que são trechos de uma rodovia federal e que passam ali naquele trecho para o controle do Estado. Vale lembrar também que no início deste mês, o presidente da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, FAMURS, o prefeito de Tapejara, Sérgio Menegas, esteve aqui em Brasília com mais de 40 prefeitos dos municípios gaúchos atingidos pelos temporais e enchentes para tratar dos impactos das chuvas nesses municípios. Alguns dos quais, senador Jorge Viana, não haviam ainda recebido do setor competente recursos de acidentes climáticos anteriores que tinham acontecido um ano antes. Nessas reuniões e audiências, das quais compareci como representante dos senadores do Rio Grande do Sul, aqui nesta casa, e com vários ministros, tratamos dessa preocupante situação nas audiências no Ministério da Integração Nacional com o ministro Francisco Teixeira, das cidades com o secretário executivo Carlos Vieira e o secretário nacional de Defesa Civil Adriano Pereira Júnior e no Ministério da Agricultura com o secretário de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo Caio Rocha. Em todas as conversas, ficou clara a necessidade de o governo federal adotar medidas emergenciais para lidar com esse grave e recorrente problema em nosso país, que é o da prevenção. Por isso, a importância do efetivo e rápido aporte de recursos federais, com liberação também imediata das verbas públicas para socorrer as vítimas e
às prefeituras municipais. Esse recurso público, que precisa ser disponibilizado imediatamente, é essencial para que as prefeituras, em situação de calamidade, que dependem desse auxílio para enfrentar problemas como casas alagadas, pontes destruídas, estradas bloqueadas e plantações inundadas. É importante lembrar que, além dos transtornos causados nas rodovias que escoam a produção, as enxurradas ameaçam as safras agrícolas. No caso do plantio do trigo, principal cultura de inverno no estado e na região sul, é preciso ajuste sobre o zoneamento agrícola de risco climático. Esse é o período estabelecido pelo Ministério da Agricultura para o plantio no Rio Grande do Sul. Fora desse prazo, o produtor fica por conta do próprio risco. Assim, não consegue acessar crédito, nem tampouco o seguro agrícola. E é exatamente nessa conversa com o secretário Caio Rocha que ficou entendido que essa medida pode ser tomada por uma portaria do Ministério da Agricultura e espero que isso aconteça brevemente da mesma forma. Diante do cenário atual, é preciso, então, ampliar o prazo do zoneamento para o plantio do trigo, que se encerra no próximo dia 31 de julho. Outras culturas também sentem os impactos negativos causados pelo excesso de água. Muitas plantações ficaram por mais de 10 dias embaixo d'água, prejudicando o reinício do plantio. Além disso, as tempestades provocaram erosão do solo e arrastaram os nutrientes, os fertilizantes, deixando rastro de destruição sobre os campos do nosso estado e um prejuízo incalculável aos produtores e também ao próprio meio ambiente. Portanto, peço a atenção das autoridades federais e estaduais para esse triste e lamentável momento vivido por moradores do meu estado, o Rio Grande do Sul, vítimas das enchentes e dos temporais. Os interessados, senador Cidinho Santos, em ajudar as famílias prejudicadas, podem doar alimentos não perecíveis, água potável e material de higiene e limpeza. Os contatos da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, sei que lá no Mato Grosso muitos gaúchos vivem lá, no Mato Grosso do Sul e Goiás e várias partes do Brasil, e claro, parentes desses que foram atingidos. Eu queria, então, informar que essas doações, como disse, de alimentos não perecíveis, de água potável e materiais de higiene e limpeza, podem ser encaminhados diretamente à Defesa Civil do Rio Grande do Sul e os telefones são 51, o prefixo do estado, no caso da capital. O telefone 3288-6781 e 51-8443-7446. Então, essa é a manifestação que faço aqui com os nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, senhoras e senhores senadores, que acompanhem, que, sobretudo, aquelas vítimas das enchentes que estão lá. Medidas foram adotadas, mas é preciso, como eu disse, de uma liberação mais rápido possível desses recursos.